Agradeço a presença do Coronel Naime e já faço a primeira pergunta. Como já foram feitas várias perguntas e respostas e muita coisa já foi esclarecido, eu peço respeitosamente ao depoente que tente ser o mais breve possível. O senhor ocupou cargo de confiança no ex-governo Agnello Queiroz? Sim, senhor. Fui subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Turismo durante 2 anos. Qual partido ele era afiliado? Qual partido o governador era afiliado? Era do governador Agnello Queiroz, do PT. PT. Sim, senhor. Então, posso concluir que todos os cargos que Vossa Excelência assumiu na sua longa carreira na Polícia Militar foi graças à sua capacidade técnica, porque fez parte desse governo, do governo passado PT, então sempre as escolhas em seu nome foram com base em sua capacidade. Excelência, eu participei de praticamente todos os governos do Distrito Federal, independente de partido, inclusive no governo Hollenberg eu participei no governo Perfeito. Arruda, e sempre fui pela capacitação técnica. Perfeito. As suas férias foram deferidas no dia 5 de janeiro pelo Coronel Klepter? A minha licença-recompensa foi deferida a contar de 3 de janeiro, publicado no dia 5. Pelo Coronel Klepter? Pelo Coronel Klepter. O Coronel Klepter que autorizava outras licenças como essa e férias? Depende de quem o senhor está se referindo. Por exemplo, do comandante do CPME, que estava de férias regulares, ele tirou férias que já estavam programadas há 1 ano, então não precisa de autorização. Perfeito, mas a sua foi o Coronel Klepter? Mas a minha tem que ser porque ele era meu superior imediato. Perfeito. No dia 6 de janeiro, nós tivemos a reunião para a organização do Plano de Ações Integradas, que está aqui nas minhas mãos, a ata e o resultado dessa reunião. E aqui eu quero, inclusive, fazer uma sugestão muito respeitosamente à relatora, que ela possa ler o documento na íntegra. Não adianta receber apenas dossiês já prontos e ler frases isoladas. Nós precisamos ler o documento na íntegra. Por exemplo, nós temos aqui, na ata da reunião, a informação que eles tinham. Informou que houve uma diminuição do número de pessoas no acampamento do SMU, mas que não é possível determinar o alcance dos movimentos. Que existe preocupação quanto às caravanas, mas que inicialmente a informação da inteligência é que a adesão do movimento é baixa, mas que é preciso estar atento para que não haja um aumento da adesão e surpreender IOAs. Essa era a informação que a polícia tinha. E aí tem o plano B da polícia, junto com os demais órgãos inclusive do governo federal que estavam presentes nessa reunião. Qual que era o plano B? Que se houver maior adesão de ônibus ou caminhões, outras providências serão tomadas, como o fechamento da Praça dos Três Poderes. Solicita também que seja realizado reforço das portarias e da segurança dos prédios federais. Ou seja, tem a informação A, que é de acordo com a informação que se tinha. E aí o plano B, olha, se tiver um aumento do número, nós temos que tomar outras medidas. E aí o documento, nobre relatora, passa a identificar as responsabilidades de cada órgão, inclusive e principalmente da Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, que se houvesse esse aumento do número de manifestantes, o trânsito deve estar atento para a identificação de todos esses ônibus que chegavam. E essa seria uma responsabilidade da PRF. Isso está aqui, nessa ata. A PRF é subordinada a quem, Coronel Naime? Ao governo federal. Governo federal. Ministério da Justiça. No dia seguinte a essa reunião foi no dia 6, às 10 da manhã. No dia seguinte, no dia 7, Vossa Excelência disse aqui que a ABIN cria um grupo de WhatsApp, chamado CISBIN, e notifica algumas pessoas da Polícia Militar sobre a mudança do entendimento que eles tinham, do cenário que eles tinham. A ABIN é subordinada a quem, Coronel Naime? Governo Federal. Ao Governo Federal. Governo Federal. No dia 8 de janeiro, dia das manifestações, então, Vossa Excelência já estava de licença na sua casa com sua família, como já foi bem explanado aqui. Se o senhor me permitir... Claro. Existia um outro grupo chamado CONCISBIN, da ABIN, que integrava praticamente todas as forças, menos o GDF. Todas as forças federais estavam nele. E ele já existia há mais de ano. E ele, desde segunda-feira, ele já vinha informando que o acampamento estava desmobilizando, que o acampamento estava acabando. E aí, somente no sábado, é que esse cenário muda. Perfeito. Só para auxiliar o senhor, e aí...
No dia 7 é que é formado o grupo CISP, que é esse que eu falei, CISBIM, que não é CISBIM, é CISP, CISP, né? Que era coordenado pela Subsecretaria de Inteligência e que a ABIN estava nele, além de outros órgãos. E a ABIN que alimentava as informações nesse grupo. As informações e os alertas. Agora, eu não sei, né, se desse grupo esses alertas foram passados aos tomadores de decisão. A ABIN que é subordinada ao GSI, cujo ministro estava dentro do Palácio do Planalto num dado momento, como revelou as imagens da CNN. Fique claro e registrado isso. Eu vou registrar, Excelência, mais uma vez. Os senhores precisam ter acesso aos relatórios da ABIN. Perfeito. No dia 8 de janeiro, então, nós tivemos a manifestação. Foi o coronel Klepter que tomou a decisão da tropa ficarem sob aviso e não acautelados? Excelência, eu vou ser muito leviano de responder isso diretamente, assim, foi o coronel Klepter, né? Mas ele era o responsável pela operação no dia. Na grande realidade, o responsável pela operação no dia era o Comando de Policiamento Regional Metropolitano. Cujo responsável era? Era o coronel Casimiro. E ele era o responsável, né? Feliz ou infelizmente, o comandante-geral foi para o teatro de operações, né? A partir do momento que o comandante-geral pisa no teatro de operações, ele é o comandante, né? Mas a responsabilidade de planejamento, a responsabilidade de mobiliar a esplanada, pelas informações de inteligência que tinha até o momento do planejamento, e aqui cabe ressaltar aos senhores que o expediente da Polícia Militar Administrativo, dos planejadores, de quem planeja, na sexta-feira, é matutino, é de 7 da manhã às 13, porque nós empregamos esse efetivo administrativo normalmente às sexta-feira à tarde para reforçar o policiamento. Então, esse planejamento que foi feito logo em seguida à reunião, ele dava que pelo volume, pelo que estava sendo relatado, Sim, seria do Comando Regional. Mas a minha pergunta é, no dia 7... A ABIN notificou a Polícia Militar de que houve uma mudança de cenário. No dia 7, quem era o responsável pelas operações? Era o Klepter? No dia 7? Exatamente. No dia 7, as informações que foram passadas nesse grupo CISP, eles foram repassados à subsecretária de Inteligência, que deveria, né, em tese, deveria ter informado ao secretário de Segurança, e foram repassados ao coronel Reginaldo, que era o chefe da inteligência da PM, que deveria ter passado ao coronel Fábio Augusto, que era o comandante-geral, e não ao coronel Klepter. Perfeito. No dia 9 de janeiro, o coronel Klepter, ele é promovido a comandante-geral. E no dia 10, Vossa Excelência é exonerado pelo senhor Ricardo Capelli, então interventor. Então fica claro, nobre relatora, que o interventor federal, ele simplesmente tirou a senadora Damares, algumas pessoas da secretaria, e promoveu justamente aquelas pessoas que eram os responsáveis, os verdadeiros responsáveis pelo dia 8. Isso está cada vez mais claro. Mas agora, coronel Naime, eu gostaria de abordar rapidamente, nesse pouco tempo que me resta, sobre o dia 12. Porque Vossa Excelência disse aqui do contexto, 12 de dezembro, do contexto da prisão do índio Tererê. Nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a mudança da diplomação, da data da diplomação do presidente Lula, do dia 19 para o dia 12. E Vossa Excelência relata que a Polícia Federal parou o ônibus em que o índio estava, entra dentro do ônibus, retira o índio lá de dentro e segue para a Polícia Federal, fazendo com que o ônibus e os demais presentes ali fossem atrás do índio para a sede da Polícia Federal, é isso? Sim, Excelência, positivo. Vossa Excelência relata também que as pessoas tinham técnicas de guerrilha, é isso? Quando eu cheguei no teatro de operações, isso já era por volta de 19 horas, 20 horas, porque eu já me encontrava no lado oeste da cidade. Eu entrei na linha de choque, né? E com a linha de choque eu pude perceber que não era uma movimentação comum. Você tinha já presenciado manifestações com esse mesmo teor? Movimentações que eu digo de pessoas de direita, né, do 7 de setembro, manifestações na época pelo impeachment da Dilma. Haviam pessoas com essas características no passado? Sim ou não? Excelência, eu não sei precisar. Eu particularmente não vi. Perfeito. É de se supor, inclusive, que no dia 12, como nós tínhamos aqui a diplomação do presidente Lula, estavam nos hotéis adeptos do Partido dos Trabalhadores para acompanhar a diplomação do presidente Lula. Eu quero finalizar deixando uma pergunta. Será que é por isso que esse plenário rejeitou os requerimentos 183 e 351 que pediam o nome e a relação de todos os hóspedes nos hotéis de Brasília do dia 10 ao dia 13, porque o coronel Naime disse aqui categoricamente
que os responsáveis pelo dia 12 não estavam no acampamento, estavam nos hotéis. E esse plenário, através da articulação do líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, rejeitou os requerimentos de informação em que nós solicitávamos a relação dos hóspedes em Brasília do dia 10 ao dia 13. Nós iremos reapresentar. Muito obrigado, deputado.